diferente do apenas você colher colocado, né? Capacitar. E os alunos, com tanta tecnologia, estão muito porque eles mais aprenderam. difíceis. Não é isso, né? Olá, estamos aqui em mais um podcast do Capacitar-te. É um prazer ter você aqui com a gente, mais um tema que são questões do dia a dia do professor e que com certeza muitos aqui vão se identificar com o que a gente vai debater e trocar aqui com vocês hoje, né? A gente vai falar sobre aula experimental. A nossa expectativa é encantar os alunos para que eles permaneçam nas nossas turmas, né? Principalmente quando a gente fala de professor de curso livre, né? Essa ansiedade que a gente tem em encantar esses alunos para que eles não saiam, que eles permaneçam nessas turmas. E aí, o que fazer? Essa semana mesmo a gente teve uma aluna da Comunidade de Ideias que vai iniciar uma turma de adultos agora e entrou em contato comigo desesperada. Ai, Dani, o que eu posso fazer para eu realmente formar uma turma bacana, para que elas se apaixonem de primeira, né, pela aula de teatro? E aí eu falei com ela, falei, olha, eu costumo iniciar as minhas turmas sempre apresentando o teatro a elas. Primeiro, para que elas entendam o que é uma aula de teatro, o que se faz numa aula de teatro. Então, o porquê de eu trabalhar o corpo do ator como instrumento de trabalho, o porquê fazer exercícios vocais, para que servem os exercícios de improvisação. E vou mais além disso. Eu, nesses primeiros encontros, eu sempre falo da importância desses alunos se sentirem à vontade nesse espaço. Um espaço para criação livre, onde eles não estarão sendo julgados, onde eles estão seguros ali para criarem, né? E promover sempre a integração entre todos eles, para que essa aula flua de uma forma bacana, divertida e leve, né? E aí, como fazer isso? É assim, vocês fazem a mesma coisa? Seguem essa estrutura para essa aula inicial ou não? Tem uma outra forma de iniciar? Tem alguns pontos que eu penso quando eu vou trabalhar assim, em esquema de oficina, né? Não com escola, com sala de aula regular, mas oficina, porque eu preciso angariar alunos, né? E manter esses alunos fiéis ao curso. E tem a ver um pouco com o que a gente falou no podcast anterior, que era sobre expectativas, né? Culpa que o professor carrega, da responsabilidade sobre aquilo ali. Então, não colocar expectativa só em cima de você, né? Você não tem que pensar em construir uma aula para que o aluno assista a sua primeira aula e fale, nossa, como esse professor é bom. Senão, se você se limitar a aula só a isso, não rola. Então, são coisas que o aluno ele precisa se sentir acolhido. Então, tem que ser um ambiente confortável, acolhedor para ele. Então, você vai promover atividades em que ele se sinta à vontade com aquele ambiente. Então, jogos que ele possa se relacionar bem com aquele espaço, né? Se sentir acolhido naquele lugar. Seguro para que não se sinta exposto. Exatamente. Né? Atividades que integrem o grupo, né? Que a gente vai falar aqui um pouco mais, para poder ele sentir que aquele grupo é legal. Aquelas pessoas que estão ali estão também buscando a mesma coisa que ele e ele pode se sentir seguro com esse grupo. Tá? Então, olha como a gente já tira da gente essa coisa, eu tenho que provar como professor que eu sou um bom professor. Não, tem que promover atividades que o aluno também se sinta identificado com aquele grupo. Pertencente. Né? Eu quero continuar meses aqui com essa galera, que eu achei essa galera muito legal. Né? E muito cuidado com atividades que possam constranger ou expor o aluno. Né? Então, assim, em momento nenhum, sobretudo nesse início, você forçar alguém a alguma coisa. A se expor. Mas é a primeira aula, é de apresentação. Se o aluno não quer se apresentar, não força de jeito nenhum, se apresentar daquela maneira. Você pode conduzir uma outra forma dele se apresentar, você pode ajudar ele a se apresentar, falando e trabalhando junto com ele, em parceria, ou promover essas atividades em dupla, em grupo, né? Mas sempre pensando nisso, né? No bem-estar do aluno, dele se sentir acolhido e à vontade com aquele ambiente, com aquelas pessoas, com você e com esse tempo
que vai E se ser soltando, trabalhado. Isso que né? você falou foi muito legal, porque eu já tive vários alunos que nas primeiras aulas, não só na primeira, né? Não, Sei com lá, ficou um certeza. mês sem querer fazer um exercício. Não, eu prefiro só assistir. E nem por isso ele deixou o curso, ele ficou desmotivado. Ele se encantou ainda assim, né? Uhum. Ali presente, trocando com os alunos, sem se expor inicialmente, né? E aos poucos foi tomando Foi coragem. se encorajando, Foi era se isso que eu ia falar, da encorajando, é. coragem, né? É. E essa coisa do coletivo, da gente fazer exercícios, jogos teatrais que façam com que eles se unam e virem realmente um grupo, né? Um corpo que um ajuda o outro. Às vezes um é mais solto, percebe que o outro é mais tímido. Já Eles trazer, mesmos tem uma fazem esse empatia. trabalho, né? Sim. E quanto mais atividades a gente faça que seja do grupo junto funcionar como uma máquina ali, né? Eu acho que eles vão virando assim parceiros, né? Vão percebendo que, pô, realmente somos um grupo, né? Vamos ajudar um ao outro. Uhum. De que forma a gente pode se ajudar? E a gente fala isso para qualquer faixa etária, né? Porque Sim. eu acho que isso acontece tanto com crianças pequenas quanto com Adultos. adultos, né? Não há diferença nesse tipo de comportamento, por exemplo. Eu tive uma aluna há pouco tempo que ela propôs um negócio assim no meu ouvido, que ela é tímida, ainda está se soltando. Aí ela me falou no ouvido, eu falei, boa ideia, vamos fazer. Na hora que eu fiz, os grupos se apresentaram, na hora dela se apresentar, ela não quis. Porque ela ainda está com esse processo de se soltar, ainda tem uma timidez ali. Trabalhando a inibição. E aí, mas a partir do momento que você valida a atividade dela, né, que você fala, pô, legal, vamos lá, vamos botar, ela já se fortaleceu assistindo o que ela queria estar fazendo. Ela naquele momento não quis fazer. Mas com certeza, na próxima aula, ou daqui a algumas aulas, ela vai se encorajar de fazer. E eu tô ali o tempo todo a encorajando para isso, né? Ou se descubra uma diretora, né? Também, não é? Porque no teatro a gente abre para todos os profissionais. Ó, ali. eu lembro de 2 alunos meus que hoje estão aí no mercado de trabalho com grande destaque, né? Um também era a mesma coisa, chegou muito tímido, né? Assistiu uma aula, foi ficando, não deixava a voz aparecer. Hoje canta, é um cantor bem famoso. Né? E outra, uma atriz que chegou também muito tímida, muito sem, não tinha coragem muito nem de falar o nome. Eu falei essa coisa de se apresentar, né? Ela tinha vergonha até de falar o próprio nome para se apresentar. Hoje aí é uma super atriz, né? Assistente de direção aí de um grande diretor do mercado e tal. E é isso, se você pensar nesse acolhimento desse aluno. Porque por trás de ser só mais um aluno, tem alguém que procurou aquela aula de teatro por alguma coisa. Né? E aí é papel da gente, professor, olhar por que essa pessoa está aqui. O que ela está buscando aqui? Se ela veio nessa aula experimental, é porque ela tem vontade de conhecer esse ambiente, Exatamente. De sentir, não é de só se entretenimento. expressar. Se fosse entretenimento, ela ia final de semana assistir uma peça, voltava para casa sem se expor e tudo bem. Sim. Por que ela quer estar num lugar onde as pessoas vão, em algum momento, estar em evidência? Ela tem coisas a dizer, ela vê o teatro como algo, como um veículo importante para ela, onde ela talvez se sinta à vontade para dizer sobre ela, né? Isso é muito interessante. Tanto a gente também pensando em crianças, jovens ou adultos, né? Adultos muito têm os discursos de eu preciso me apresentar no trabalho, preciso trabalhar a minha oratória, minha desinibição, né? Mas muitas vezes não é isso, né? Não é só isso. Às vezes é aquele bichinho que já está desde a infância ali com vontade de fazer aula de teatro, não tiveram oportunidade ou não tiveram coragem, e quando chega na vida adulta se encorajaram e apareceram. A Fernanda mesmo tem, né, a turma de alunos que são alunos universitários, né? Você chegar numa universidade também, alunos de engenharia que estão indo fazer teatro, é um desafio, né? Uma coisa que a gente conversou muito antes, né, quando a gente pensou nesse tema, foi a possibilidade de oferecer, principalmente para adultos, esse espaço como um espaço para brincar. Né? A gente estava conversando. A falta que a brincadeira nos faz, né, na vida. E a gente fala que como a gente adora brincar, né? Que a gente sempre fez teatro, fez aula de teatro, e pra gente brincar é o melhor lugar do mundo, né? Estar fazendo jogos teatrais, estar fazendo como dinâmicas. Como uma grande brincadeira mesmo, né? E
por aquilo, assim, não é nem ter um espaço para rir, a gente tem rido pouco no dia a dia. Principalmente rir de si mesmo. A gente tem se levado muito a sério e a vida está ficando muito pesada, assim. É verdade. E não precisa ser. Além de acelerada, pesada. Exato, exatamente. É verdade. E eu acho que o teatro propicia muito isso. Eu trabalho num curso que não é de teatro, mas é um curso mais voltado para oratória, mas que tem uma abordagem mais ligada à atividade de teatro, né? E toda a primeira aula, falando dessa coisa do acolhimento, né? Eu falo assim, olha, hoje a gente vai fazer uma atividade hoje, mas antes da gente começar a atividade, eu quero bater um papo com você. O que te trouxe aqui? Qual é a sua questão? São adultos, né? Qual é o meio por onde você transita? Qual é a sua área de atuação profissional, sua área de estudo, para eu entender por onde você circula, né? E como que você interage com esses espaços, com essas pessoas, né? E o que nesses lugares, nessas interações, te fez vir até aqui, né? Porque quando eu abro esse espaço para essa escuta, eu já tiro desse aluno um peso de uma expectativa de aceitação nesse espaço, de um peso da expectativa de pertencimento. Será que eu vou achar que é um peixe fora d'água ali, né? Sei lá. Exatamente, né? Será que eu estou chegando todo errado? Será que eu vou dar conta? Então, eu acho que o acolhimento é o principal. É a criança, o adolescente ou o adulto terminar a aula com vontade de chegar logo à próxima aula para encontrar esse grupo. Não é sair pensando que professor maravilhoso. Não. Que grupo bacana, que 1h30 bacana, que vontade de repetir logo. Nossa, passou muito rápido, né? Verdade. Geralmente a aula de teatro acontece isso. Não nossa, sempre, passou muito né? rápido, Já acabou, né? Já acabou. E aí você vê o resultado disso. Não é se os seus alunos fizeram um bom exercício e tudo mais, porque aí está atendendo às suas expectativas sobre aquilo, que a gente já falou no outro podcast. Mas na sensação, na expressão e na relação entre eles depois que os exercícios terminam. Se eles estão felizes com o que eles fizeram, se eles estão curtindo, né, se eles estão discutindo, falando sobre o que eles fizeram, vivenciaram, né? Trocando entre eles essa experiência. Aí você sabe que o exercício de fato funcionou, tocou em algum lugar. Não é que cumpriu o objetivo, se a cena foi boa ou não, mas se tocou em algum lugar neles, né? Se tirou eles um pouco desse estado lá fora, né? Se trouxe um outro estado para esses alunos. Então, seguindo uma metodologia, um passo a passo, né? A gente dá como dica aqui para o preparo desse primeiro plano de aula, é justamente esse, o acolhimento, sendo um elemento importantíssimo, uma apresentação desses alunos, o porquê, fazendo perguntas mesmo, né? O porquê deles estarem ali, o que os levou até lá, promover exercícios para aquecer esse corpo, eles sentirem a importância desse corpo para o teatro, sua voz, o corpo de um modo geral, né? Corpo, voz e mente, com exercícios de memória, que também podem ser muito divertidos. Propor um exercício de integração através de exercícios de improvisação, por exemplo. Né? E exercícios que sejam engraçados, que façam o grupo rir muito durante a execução do exercício. Exatamente. Brincando com tipos e animais, e né, figuras inanimadas. Você pode usar muito o lúdico, né, para irem se soltando, momento, né? Eles irem Porque se soltando. Quando o grupo inteiro ri junto de si, cria-se um pacto ali. Assim, aqui é um ambiente seguro nosso, onde a gente pode ser ridículo, a gente pode rir da gente à vontade. É verdade. E finalizar com uma grande conversa, né? Para que eles exponham realmente o que sentiram, principalmente, nesse primeiro encontro, né? E quais são suas expectativas futuras. E estimular, que vai ser um processo, nesse fechamento, né? Que vai ser um processo incrível, né? Valorizar o que foi feito. A aula vocês foram incríveis na atividade. Isso. Gostei muito desse grupo. Nossa, esse grupo já me deu várias ideias, assim. Eu sei que a gente vai ter uma trajetória linda, mas a gente vai construir isso junto aos poucos, porque vai validando tudo que foi feito nesse primeiro encontro, né? No scanner, né? Exatamente. Que foi feito. Exatamente, né? Então fica a dica, e eu tenho certeza que você, prestando atenção nisso tudo, só tem a fazer sucesso. Exatamente. Bom, esse foi mais um podcast daqui do Capacitarte. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal aqui do YouTube, inscreva-se no nosso canal.
Também siga a gente no Instagram, capacitarte.escola. Lá também tem várias dicas de outros temas, exercícios inúmeros, né? A gente tem muito material lá, bem interessante, bem bacana. Então, siga a gente aqui no YouTube e também no Instagram. E até nosso próximo encontro. Até. Até.